Olá, 3h40 da madrugada, tudo escuro. Você não quis acordar, mas algo dentro de você disparou o alarme de emergência. Seu coração quase pula para fora. Você ouve ele nos ouvidos, nos ossos, no peito. Sua mente não pensa, vibra como um celular no modo de pânico. E você sabe, lá no fundo, sem dúvidas, algo está muito errado. Meu nome é André Vambier, sou cardiologista e eu vou te explicar hoje o que está literalmente destruindo seu corpo noite após noite, sem você perceber, e o mais importante, como parar. Porque esse invasor não é apenas uma insônia chata, ele está queimando seus músculos, entupindo suas artérias e preparando seu coração para um ataque que pode chegar a qualquer momento. Se isso é você, curte esse vídeo. Se você quer salvar a vida de alguém, compartilhe. Inscreva-se, porque nos próximos 13 minutos você vai entender quem é esse criminoso e como expulsá-lo para sempre. E me responda, você acorda no meio da madrugada e não consegue mais dormir? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Estágio 1. 10h30 da noite anterior. Você janta tarde, como sempre. Come algo inflamado, ultraprocessado, açúcar refinado. Seu corpo que já está estressado pelo trabalho, pelas contas, pelo relacionamento em crise. Resultado, seu fígado quebra. Fica inchado de tanto esforço, repleto de inflamação. Ele reduz a capacidade de armazenar glicogênio, a energia, de forma significativa. Seu sistema nervoso nunca desligou. Continua em alerta máximo. A melatonina, aquele hormônio que deveria dizer durma, bloqueada. Seu corpo ainda acha que está sendo perseguido por um leão. Estágio 2. A espera. 00:30 até as 3h da manhã. Horas passam, você está dormindo? Não. Mais precisamente, fingindo estar dormindo. Seu corpo está em stand-by, em modo de combate. Mas aí, pelas 3 da manhã, algo crucial acontece. Seu açúcar do sangue começa a cair. Por quê? Porque seu corpo tenta regular, mas seu fígado, lembra dele? O inchado, aquele fígado, tem um trabalho primordial. Liberar glicogênio lentamente, constantemente, como uma bateria drenando energia. Mas não consegue. Por quê? Porque ele está tão inflamado, tão sobrecarregado, que é como tentar bombear a água de um poço entupido. O açúcar do sangue despenca, não lentamente, em queda livre. E quando o açúcar do sangue cai, para o seu cérebro isso é morte iminente. Porque em termos de evolução, açúcar baixo é igual a estar morrendo de fome. Então, o que seu cérebro faz? Pânico total. As glândulas suprarrenais estão logo acima dos seus rins. Elas não esperam, elas disparam cortisol, adrenalina em quantidades excessivas. Isso eleva cortisol significativamente. Em uma pessoa com estresse crônico, é como acender um fogão em fogo alto, dentro do seu peito. Aí isso força o fígado a vomitar a glicose direto na sua corrente sanguínea. Seu açúcar sobe, seu cérebro é salvo, mas você acorda com aquela respiração ofegante, com o coração disparado, suando frio, mente ligada em 220 volts. Impossível voltar a dormir, você sabe, né? Você está experimentando uma falsa morte. Uma morte que seu corpo acha que está acontecendo. E tudo isso poderia ter sido evitado. Se seu corpo estivesse em paz, se sua inflamação não existisse, se você tivesse dormido. Agora você pode estar pensando, bom, acordei às 4. Amanhã eu durmo mais cedo, sem problema. Tem certeza? Como cardiologista, eu falo isso depois de ver centenas de casos. Eu preciso te mostrar exatamente o que esse evento repetido, noite após noite, está fazendo dentro do seu corpo. E é assustador. Quando o cortisol dispara toda noite, existem 4 danos devastadores. Vou mostrar do menos grave ao mais grave. Porque o último vai te fazer entender porque você precisa agir hoje. Dano número 4, o roubo dos seus músculos. Aquele cortisol que disparou, ele não desaparece só porque você voltou a dormir. Ele está lá, circulando no seu sangue. E sabe o que ele faz? Ele queima a sua proteína muscular para gerar energia. Ele reduz sua massa muscular.
É como se seu corpo estivesse literalmente comendo a si mesmo. Resultado, você acorda com os braços mais fracos, com as pernas mais fracas, aquela sensação de corpo pesado. Você pode estar comendo bem, pode estar indo para a academia, não importa, o cortisol está desmantelando seus músculos. É como tentar encher um copo com um buraco no fundo. Dano número 3, o armazenamento da morte. A barriga, aquela giba no pescoço, aquele rosto inchado. Sabe de onde ele vem? Cortisol dispara uma ordem. A crise é longa, guarda energia. E onde ele guarda? Na barriga. Especificamente uma gordura chamada gordura visceral. E essa gordura não é um problema estético, é uma bomba relógio, uma bomba inflamatória ambulante. Ela libera substâncias, pequenos mísseis inflamatórios, direto nas suas artérias, no seu cérebro. Isso causa aterosclerose, um entupimento. E não sou só eu que diz, é a American Heart Association. Você pode estar magro, achar que está fit, mas se você tem essa gordura visceral, aquela barriga mole, suas artérias estão inflamadas. E inflamação significa próximas a entupir. Dano número 2, a armadilha do açúcar. Toda essa adrenalina, todo esse cortisol, toda essa glicose disparando toda a noite, seu pâncreas fica exausto. É como um motor prestes a falir, noite após noite, mês após mês. Ele tem que liberar insulina para tentar controlar esse caos de açúcar. Até que uma coisa terrível acontece. Seu corpo para de ouvir a insulina. As suas células rejeitam. O nome disso, resistência à insulina. E depois, diabetes tipo 2, que leva a todas aquelas complicações, problemas nos rins, impotência, amputação, cegueira. Tudo começou com acordar às 4 horas da manhã. Dano número 1, a morte silenciosa. Esse é o mais perigoso. Como cardiologista, eu vejo isso todos os dias, no consultório, na emergência. O cortisol não apenas aumenta o açúcar, ele, a adrenalina, contrai seus vasos sanguíneos. É como apertar uma mangueira de jardim, a pressão sobe, as artérias ficam pegajosas, prontas para grudar o colesterol. E pior, o colesterol que gruda ali oxida, fica pior ainda. E aqui está o mais assustador. Você pode ter colesterol normal, pode estar tomando seu remédio, mas se o cortisol está cronicamente alto, seu risco de infarto é quase 2 vezes maior. Não é minha opinião, é fato. Noite após noite, você está literalmente construindo um infarto, peça por peça. Gordura visceral, inflamação, resistência à insulina, colesterol oxidado, noite por noite, até que um dia não há mais volta. Mas há esperança. E o que vem agora vai mudar a sua história de acordar à noite. Mas antes, deixa eu dizer algo importante. Esse vídeo é um vídeo educativo, baseado em evidências científicas e experiência clínica. Não é um conselho médico personalizado. Se você continuar acordando à noite após 2 semanas, tentando essas práticas, procure um médico. Pode ser apneia, problemas da tireoide ou outras condições. O chá que eu vou te falar agora é complementar, não substitui o tratamento médico. Se você toma medicamentos, consulte seu médico antes. Como parar agora? Você está acordado, 9h50 da noite. Seu coração ainda não disparou, sua mente ainda não acelerou. Você precisa de algo que consiga estancar essa cascata agora. A maioria dos especialistas te oferece meditação, banhos mornos, evitar cafeína. Tudo isso funciona. Mas quando seu corpo vai entrar no modo pânico, você precisa de uma ferramenta que corte o mal pela raiz. Já! E a boa notícia, nós temos. E ela funciona. Essa ferramenta pode estar na sua cozinha, ou no seu quintal, no quintal do seu vizinho, ou na feira, por menos de R$5. É o chá de folha de goiabeira. Eu sei o que você está pensando. Chá de vó. Sério, doutor? Escuta. O que a ciência descobriu sobre essa folha? Lembra do problema? Às 3 horas da manhã, seu açúcar despenca. Seu corpo entra em pânico. Cortisol dispara. Você acorda. Tudo começa com a queda de açúcar. Agora, o que a folha de goiabeira faz? Ela contém taninos e flavonoides. E esses compostos fazem algo extraordinário. Eles estabilizam a liberação de glicose no seu corpo.
funciona como um freio de mão na montanha-russa do seu açúcar. Você toma o chá 30 minutos antes de dormir, esses taninos retardam a digestão dos carboidratos. Isso significa que seu açúcar no sangue não despenca de uma vez, ele desce devagar, suavemente, como deveria ser. E quando seu açúcar não despenca, seu cérebro não entra em pânico, suas suprarrenais não disparam cortisol e você não acorda. Mas tem mais, aquele fígado inflamado, os mesmos compostos têm ação anti-inflamatória, reduz a inflamação do fígado, melhora a capacidade dele de guardar energia. É como se você estivesse desinchando aquela esponja encharcada. Quando o fígado funciona melhor, ele faz o trabalho dele, sem quedas bruscas, sem alarmes falsos, sem acordar no pânico. Agora presta atenção, porque o que eu vou te dar é o protocolo exato, o que funciona, o que eu recomendo. Você precisa de 3 a 5 folhas de goiabeira frescas, você ferve 300 ml de água. Quando ferver, desliga o fogo e coloca as folhas. Você tampa, deixa em infusão por 10 minutos. Não é para ferver as folhas. O calor excessivo destrói os compostos bioativos. E aqui está o segredo, o timing, a hora certa. Você toma o chá exatamente 30 a 45 minutos antes de dormir. Por quê? Os taninos precisam de tempo para agir no seu sistema digestivo. Se tomar na hora de dormir, não vai funcionar. Se tomar muito cedo, o efeito passa. É 30 a 45 minutos. Mas olha, não é só o chá. Você vai potencializar o efeito fazendo isso. 1. Corte o carboidrato refinado no jantar. Pão branco, arroz branco, macarrão, doce. Seu açúcar vai disparar e depois cair. Exatamente o que a gente não quer. Então você vai comer mais proteínas, mais vegetais, mais gordura boa, como abacate. 2. Se apague as luzes azuis. 1 hora antes. Celular, TV, computador, a luz azul bloqueia a melatonina. E sem melatonina não tem sono profundo. É simples assim. 3. Respire antes de dormir. 5 minutinhos, respiração 4, 7, 8. Você inspira por 4 segundos, você segura por 7 segundos e você solta por 8 segundos. Isso ativa o freio do seu corpo, reduz o cortisol imediatamente. Agora, eu preciso ser honesto com você, isso não é mágica. Na primeira noite, talvez você ainda acorde, seu corpo está viciado naquele pânico. Mas a partir da terceira, quarta noite, você vai notar o despertar vir mais tarde, às 4, não às 3, depois às 5, depois você não acorda mais. Em 2 semanas, muitos dos meus pacientes param de acordar. Mas olha, se você fizer tudo isso e ainda continuar acordando, depois de 2 semanas, você precisa procurar um médico, porque pode ser apneia de sono, síndrome das pernas inquietas, distúrbios da tireoide, refluxo silencioso. Então não ignore o seu corpo. Comece hoje, não amanhã. Pegue 3 a 5 folhas de goiabeira, faça o chá, corte o açúcar do jantar, apague o celular 1 hora antes e respire. Dê 2 semanas para o seu corpo reaprender a dormir. Porque você merece, seu coração merece e as pessoas que te amam merecem que você esteja vivo. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago informação que pode fazer a diferença entre viver ou virar estatística. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Eu recomendo meu vídeo completo sobre cortisol, que eu falo tudo mesmo sobre esse hormônio, e meu vídeo sobre as melhores frutas para a sua memória. Meu nome é André Wanger, sou cardiologista, e essa é a cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado e durma em paz!